A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Hoje vamos entrevistar o nosso amigo Jamil Miguel Sabrá Neto. E quero pedir desculpas aos ouvintes que eu estou estou bem gripado. Se eu der um acesso de tosse aí, Darlan, tira o microfone, faz favor, hein, Darlan. Bom dia, Jamil. Bom dia, Paulo. Bom dia, Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. É um prazer estar aqui novamente para a gente discutir e debater aí assuntos da atualidade do nosso país. Pois é, né, Jamil? Vamos começar com um assunto que ainda está em pauta, né? O impeachment da presidente Dilma Rousseff, que não é minha. Como você vê o resultado da Câmara de Deputados e do Senado Federal com a votação expressiva para o afastamento da presidente? Eu acho que a questão do impeachment, muitas pessoas dos dois polos, né, tanto o polo que defende quanto o polo que é contra, acabam utilizando do argumento da corrupção ou de pessoas envolvidas com corrupção para estarem caçando ou não a presidente Dilma Rousseff. Mas quando você vai debater essa questão, você tem que tirar um pouco a corrupção do lado, né? A Dilma teve uma votação expressiva na Câmara Federal e uma votação mais expressiva ainda no Senado Federal para o seu licenciamento, né, Paulo? É momentâneo durante 180 dias, né? Eu espero que seja definitivo. Para ela poder exercer a sua defesa. Mas o Congresso Nacional, dentro do nosso sistema político, é a casa do povo, né? Eles exercem a democracia representativa. Eles foram votados e eleitos pela sociedade brasileira para estar representando-nos lá na casa. Então, se eles votaram sim ou não, isso nada mais é do que a vontade do povo, né? Exatamente, que foi às ruas pedir, né? Exatamente. Você, tendo sido filho de um deputado federal, você naturalmente é afeito às, vamos dizer assim, às atividades da Câmara de Deputados, né? Você entende que tem havido crime de responsabilidade fiscal? Eu não só acho, como não tenho nenhuma dúvida disso. A presidente Dilma utilizou dos bancos estatais, entende-se Banco do Brasil e principalmente a Caixa Econômica, para sustentar e financiar programas sociais, que são até programas importantes, né, Paulo? Lógico. Mas ela utilizou dos recursos dos bancos para permanecer com esse financiamento, com esse planejamento, sendo ela sabedora de que o governo federal e a União não tinham mais recursos no Tesouro para permanecer com esses programas dentro da escala em que eles estavam. Né? Então, quando você pega o andamento do fluxo de caixa do Banco da Caixa Econômica, você vê um default de 60 bilhões de reais. E a presidente fez isso sabendo que estava fazendo isso, e isso ocorreu exatamente no ano... Ela fez consciente, né? No ano de 2014, para permanecer com força para a disputa eleitoral. Haja vista que em todo o processo eleitoral a presidente Dilma Rousseff defendeu um Brasil que, após a sua vitória, ficou claro e transparente para toda a sociedade, não só petropolitana como brasileira, de que ela mentiu no processo eleitoral. E um dado que é muito importante que as pessoas esquecem, e eu como economista não consigo esquecer, é que ela criticava muito o seu adversário com relação a uma política de aumento de juros, que o partido dele sempre trabalhou pelo aumento de juros para controlar a inflação, e que ela jamais faria isso. Ela venceu a eleição no domingo, Paulo, na segunda, menos de 24 horas, o Banco Central aumentou a taxa de juros e começou um aumento escalonado, saindo de 8% a 15% que nós batemos em meados do ano passado. Então, nós... E continuamos quase nesse patamar, 14 e alguma coisa, e você vê então que... Não há empresa que resista a isso. Não tem como.
não tem Não como. há ninguém que resista. Então, houve estelionato eleitoral, sim, e houve o uso da máquina pública para a vitória das eleições. Isso aí Eu até achei não sei se você teve a oportunidade de acompanhar toda a votação do Senado. Eu fui dormir às 3 da manhã, acordei às 6h15 com o espocar dos fogos aí na cidade. Eu vi, tá acabando. Aí corri para ver, ainda peguei o Renan falando o final do resultado da eleição. Da votação. Do afastamento. Do afastamento. Aí eu disse, meu Deus do céu. Agora vamos arregaçar as mangas e vamos à luta, né? Mas eu achei o discurso do senador Agrippino uma peça. Ele teve a felicidade de analisar todo o processo desenvolvido, o que aconteceu. Só não entende ali o que aconteceu quem não quer entender. Porque ele realmente foi de uma felicidade muito grande ao explicar tudo o que aconteceu, porque ele, como governador, ele também passou por problemas parecidos, né? Então ele contou que, inclusive, os bancos estatais, na época que ele assumiu a governadoria do Rio Grande do Norte, que realmente os bancos foram fechados, os bancos estatais acabaram, ou foram encampados ou privatizados, alguns deles. Então ele contou o que ele teve, o sacrifício dele para exercer o mandato dele. Não teve jeito de dar pedalada porque não tinha mais banco estatal para poder pegar dinheiro, fazer exatamente o que ela fez com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? É um problema sério. Por onde que o Michel Temer deve caminhar? Eu acho que a grande prioridade dele é restabelecer o tripé da economia feito na década de 90, que é o controle da taxa de juros, a inflação a baixa da taxa de juros, o controle da inflação e o crescimento do PIB, né? O governo da Dilma, infelizmente, conseguiu perder todo o tripé, né? Hoje a gente tem um PIB deficitário e crescendo. Exato. Você tem uma inflação abaixo, né? Uma inflação na casa dos 10%. Tudo bem que hoje ela está um pouco já estagnada, mas 9%, 10% ainda é muito alto para um país como o Brasil. E você tem os juros lá em cima, né? Então acho que a principal prioridade do Michel Temer é ajeitar o tripé da economia e principalmente concentrar a produção interna. O Brasil precisa voltar a girar e precisa estancar a crescente do desemprego, Paulo. Exatamente. A gente precisa passar para o investidor, para o empresário, seja ele nacional ou internacional, uma esperança e razões para que ele possa investir no Brasil, para que a gente estanque o aumento do desemprego e o país volte a girar novamente. Nesse ponto, eu acho que até a escolha do ministro das Relações Exteriores, o Serra, foi uma boa escolha, porque o Serra, além de ser bom relações públicas, vamos dizer assim, ele saberá. Ele tem também acesso e conhecimento para poder trazer esse tipo de investimentos para o Brasil lá de fora, né? Não, o Serra é um quadro, um político extremamente preparado. Foi governador de São Paulo, foi ministro, é um cara inteligente. Ontem mesmo ele já deu uma declaração super interessante. Muito boa, achei com relação chega para lá nesses países da América do Sul, que o PT intensificou as relações. Hoje, se a gente tem a dificuldade de transações comerciais internacionais, são por causa de acordos bilaterais que o governo fez. Exato. E que se mostraram errados. O Mercosul também não foi essa maravilha para o Brasil. Hoje os acordos internacionais protegem, né? Tipo, as entidades internacionais, elas atuam como agências reguladoras nos acordos internacionais realizados. Então a gente está muito preso ao Mercosul, diante de países que estão completamente quebrados e que erraram na sua política econômica, tanto quanto o Brasil, ou até pior do que o Brasil. E eu acho que o Serra está vindo aí para dar um chega para lá nessa turma. Ontem mesmo ele deu uma resposta muito forte ao presidente da Bolívia e da Venezuela, que ameaçaram enviar tropas para defender a Dilma. Pelo amor de Deus, isso não existe. O Brasil é o país soberano da América do Sul. Lógico que é isso. Um país daquele Nós resolvemos o nosso problema aqui dentro. Como a Bolívia não pode chegar e dizer, um presidente da República aqui ficar quieto e a gente Os dois juntos cabem dentro da Amazônia e ainda sobe espaço. Os dois juntos não dão Rio de Janeiro, então eles têm que ficar no canto deles. Então acho que o Serra está vindo para restabelecer relações comerciais
no meu ponto de vista, principalmente com os Estados Unidos, Europa e com os países fortes da Ásia, como o Japão e Coreia do Sul, que são os países, os grandes percussores do mundo, né? Então acho que o Serra vem para dar essa endireitada aí na economia internacional. E já que nós falamos aí do Serra, qual a sua opinião sobre o ministério escolhido por Temer? Eu acho que a sociedade... Bom, vou falar por mim, né? Eu acho que o Temer não foi muito assertivo nas escolhas do seu ministério, não, Paulo. O esperava-se já de um governo de transição, oriundo de um afastamento de um presidente por causa de escândalos de corrupção e de mau uso da máquina pública, esperava-se, na minha visão, um ministério muito mais técnico do que ele colocou. Mas eu também acho que poderiam ter sido evitados. Né? Acho que, por exemplo, o Henrique Meirelles é um bom nome para a Fazenda. Nome. O José Serra é um bom nome para relações exteriores. Mas eu acredito que ele poderia ter procurado quadros mais do mundo corporativo ou quadros já de carreira técnica. Mas eu acho que ele teve que compor isso também por causa da base no Congresso, né? Ele precisa unir os partidos e ter força para governar, porque senão vai cair no mesmo problema da Dilma, que não tinha base eleitoral, né? É verdade. O Lula intensificou muito o presidencialismo de coalizão, que hoje eu acredito que tornou-se o presidencialismo de cooptação, né? Então, você ainda tem um Congresso Nacional que está faminto por cargos. Então, eles se acostumaram muito com o governo da Dilma e do Lula, para um Temer chegar agora e dizer que não, ninguém vai ter espaço para nada. Se ele fizer isso, ele cai em 72 horas. Mas era isso que a sociedade queria, né? Eram cargos técnicos, pessoas preparadas e tal. Mas nesse momento eu não sei se ele teria condições de fazer isso. Eu, particularmente, se você perguntar para mim, preto no branco, Jamil, você aprova ou reprova o Ministério do Temer? Eu reprovo. Eu acho que ele acertou em alguns casos, Paulo. Certo. Você crê que o impeachment terá sido dado, e com o impeachment terá sido dado o principal passo rumo à recuperação do país, com repercussão óbvia no clima político? Eu acho que o impeachment, você estanca uma metodologia de governo que vinha no Brasil há 13 anos. E que afundou o país, né? Teve seus momentos de glória diante de um cenário internacional. Também tem um outro mérito que a gente não pode deixar de reconhecer, mas o que eu falo para as pessoas, a fatura para os avanços sociais que o PT deu foi muito caro, Paulo. A conta ficou muito cara para você atender um ou outro caso específico no nosso país. Também tem, o Lula teve a sorte de, no início do primeiro governo dele, já pegar um país quase que com o real já estabilizado com a moeda, né? Isso tudo deu um empuxo, né? Ao que ele fizesse o primeiro governo dele, caminhasse pelo primeiro governo dele mais tranquilo, sem grandes problemas econômicos. Ele não pegou nenhuma dificuldade a ser resolvido dentro da base da administração pública federal. Exato. E soma-se a isso um cenário econômico internacional mais vantajoso da década do século para o Brasil, que foi, você somou a entrada da China no capitalismo, consumindo produtos para o seu desenvolvimento de infraestrutura interna, desenvolvimento de infraestrutura, fala-se commodities. O Brasil é o grande vendedor de commodities, já visto o minério, a Vale pedalou e cresceu de forma avassaladora com a entrada da China, consumindo o mundo. Soma-se a isso também uma crise dos Estados Unidos, em que a taxa de juros americana foi a 0, então nós conseguimos botar os nossos juros do Brasil a 4,5% e com o consumo exorbitante da China, galopamos a 5, 6% de PIB no final da década passada. O Lula pegou o melhor cenário da história mundial para o Brasil. E dentro desse cenário, ao invés de fazer uma política de austeridade e fazer as reformas necessárias que o país precisava, tributária, orçamentária, política, o que ele fez? Ele fez uma política anticíclica econômica, ele investiu no consumo e deu crédito para todo mundo. E crédito só funciona quando você tem dinheiro, pô. Lógico. Quando o dinheiro acaba tudo. Acabou o milho, acabou a pipoca. Exatamente. Como acabou o milho agora, a gente está vendo o que a gente falou no início, a fatura muito cara. E ainda vamos pagar um preço alto por isso. De um acesso de crédito não controlado que o governo deu. Um governo de transição tem a capacidade de gerar consensos? Um governo de transição tem a capacidade de
de unificar pessoas que querem, que colocam o país e o povo à frente dos seus interesses. Hoje nós vamos enxergar quem quer que o Brasil avance, né? Agora, eu não sei como que isso vai ser feito, porque eu não enxergo o PT voltar para casa e ficar sentado no sofá. Eu acho que a gente vai ter uma guerra social, civil, interna muito grande, Paulo. Eles não vão vender caro essa saída, esse afastamento da Dilma. Nós estamos vendo eles estão indo para a rua, estão queimando pneus em estradas. Mas eu acho que agora o governo tem que mostrar força, né? O ministro da Justiça avisou que vai prender qualquer pessoa que criar desordem urbana, independente... O direito de ir e vir ninguém pode ter cerceado, né? Exatamente. Mas eu acho que o Temer tem condições de unificar uma vontade do país, de crescimento, da sociedade. Eu só acho que ele poderia ter sido mais assertivo na questão da escolha do ministério. E tem outro ponto muito importante que a gente precisa ressaltar, é a questão da Operação Lava Jato. A gente não sabe até onde ela vai parar, tampouco sabemos... Eu acho que ela não tem que parar. E tampouco sabemos se ela vai continuar dentro do palácio lá, né? Se aquele time lá dele vai continuar envolvido. Né? Porque do outro lado também estava brabo. Você acha que o maior erro do PT foi o de não produzir a reforma política e não manter um diálogo com a base do governo? Eu acho que o maior erro do PT, como brasileiro, foi, no auge da sua popularidade no governo Lula, foi não ter investido nas reformas, na minha concepção, duas importantíssimas, a orçamentária e a reforma da Previdência. Duas reformas assim, que impopulares de serem feitas, mas necessárias para que o Brasil pare de ter gastos exorbitantes. Hoje, esses dias, às vezes você vê gastos muito mal feitos do orçamento, que são gastos quase que impositivos, mas sem maiores detalhamentos. Você tem a questão da reforma da Previdência, em que você cresce muito mais a despesa com os inativos do que com os ativos, ou com a geração de recursos. Mesmo, estamos falando de inativos que são servidores públicos que ajudaram o nosso país a crescer, que desenvolveram o Brasil, e são importantíssimos nesse processo, mas você precisa achar o ponto ótimo dessa conta. Isso é um assunto até impopular de se falar, né, Paulo? Mas é necessário. Eu acho que o grande erro do PT foi essa. E tem um ponto também que eu acho fundamental, que é aí que você mostra como que a busca e a manutenção do poder para determinados grupos políticos, ela está acima de qualquer ideologia ou de bom senso. Quem diria que o PT permaneceria num governo durante 13 anos sendo defendido pelo PMDB do Sarney, que eles tanto xingaram, pelo PTB do Collor, que eles tanto xingaram, e pelo PP do Maluf, que eles também tanto xingaram antes de entrarem no poder em 2002. Então isso também foi um grande erro do PT. Você não pode abrir espaço para pessoas que você não gosta, única e exclusivamente, né, Paulo, para você vencer uma eleição. Abrir mão da sua própria ideologia, da sua identidade, exatamente. Eu acho que isso foi uma falha grande deles. Nós também vemos aí esse aspecto sobre a reforma partidária, que eu também acho muito importante, que acho que é necessário ela vir para que haja também uma melhor identificação dos próprios partidos políticos, que hoje a gente não vê mais as pessoas com ideologias partidárias, vê pessoas com ideologias de cargos, né, de situações, de fatos que realmente possam dar a ele benefício próprio. Benefício próprio, né? Eu não ia dizer, mas realmente é isso mesmo. A reforma partidária, ela está dentro da reforma política, né, Paulo? Partidos políticos, reforma política. Né? E os partidos políticos hoje, existem dois pontos que precisam ser debatidos de forma urgente. Primeiro, a questão do fundo partidário. O partido político, eu pessoalmente sou contra o fundo partidário. Mas partindo da premissa que o fundo existe, por que todos os partidos têm que receber esse fundo? Na verdade, um partido político, ele se faz representado quando ele tem representante no Congresso. Fora isso, não tem. Tem partidos que não têm representantes e eles recebem 1,5 milhão ano só por existir.
E aí virou uma grande empresa. Você Exatamente. chega, monta um partido político E ganha dinheiro. e começa a ganhar dinheiro. Então precisa se debater a questão do fundo partidário. Se ele é importante ou não e se ele tem que existir, como que ele tem que existir. Isso é fundamental. E um outro ponto importantíssimo que eu falo, precisa ser feito imediatamente a verticalização partidária. Você não pode ter um partido político que em âmbito nacional apoia o PT, no governo do estado apoia o PSDB, no município apoia o PMDB e no coliga para vereador com o PP. Não existe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer são criar os blocos nacionais e você saber em que parte que o teu partido vai atuar. Porque senão vira a casa da mãe Joana, como Sem virou dúvida, aqui, né? sem dúvida. Porque nós, brasileiros, estamos muito acostumados às benesses do governo. O brasileiro gosta de levar vantagem, talvez por ser também um povo um pouco sacrificado, né? Pela quantidade, pela carga tributária que nós temos, que é uma coisa monstruosa, realmente. Então o brasileiro quer tirar uma vantagem. Esse negócio da Previdência é uma coisa que precisa realmente ser estudada e que a gente não pode começar a pensar que pessoas com 40, 45 anos estavam se aposentando nesse país. De salário integral, né? Por salário integral. Quando você é uma pessoa que ao chegar aos 40, aos 45, você está no auge da tua produção, né? Experiência, maturidade. Exatamente, para que você possa melhor desenvolver as suas funções. Realmente isso a gente tem que repensar. O novo governo vai produzir, o novo governo Temer, ou governo interino, por enquanto, Temer, vai produzir um reflexo imediato sobre a atividade econômica. O Meirelles é um quadro, o atual ministro da Fazenda, ele é muito bem visto pelo mercado e pelos investidores nacionais e internacionais como um executivo capaz de reorganizar a política econômica do Estado brasileiro. Então, o Meirelles deu uma entrevista ontem dizendo que a primeira, perguntaram inclusive para ele se ele era adepto do aumento de impostos. Ele falou, eu não posso dar nenhum parecer enquanto eu não detalhar a fundo tudo que o governo passado fez. Eu preciso saber o tamanho do rombo e preciso saber exatamente todos os investimentos futuros para onde que eles estão atrelados. Então, isso por si só já mostra que ele é um executivo extremamente consciente do que quer fazer. Então, acho que mesmo porque é novo, nem transmissão de cargos, nem nada. O Meirelles, e outra coisa importante que ele disse foi, antes de discutir qualquer aumento de tributos, vamos primeiramente fazer os cortes necessários. É lógico. Então, vamos aguardar, vamos dar um mês para eles, para ver o que eles vão apresentar para o país, né? Perfeito. Já vamos fazer um intervalozinho, que está na hora dos nossos comerciais aí. 1550M, você em primeiro lugar. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, nossos amigos ouvintes aí da Imperial, estamos aí com o nosso programa Nós Servimos, estamos entrevistando hoje o nosso amigo Jamil Sabra Neto. Jamil, como você vê que essa política toda aí, como tudo isso pode influenciar as eleições municipais? Vai influenciar integralmente, eu não sei como, mas que, sem sombra de dúvida, os reflexos do que vem ocorrendo em Brasília e no estado do Rio de Janeiro vão chegar a todo vapor dentro do processo eleitoral municipal que inicia-se em agosto. Estamos falando daqui a 3 meses. Junho, julho, agosto começa-se o processo eleitoral municipal. Estamos no ápice de uma discussão de uma operação Lava Jato, que já prendeu quase que 200 pessoas entre políticos e empresários extremamente renomados, né, Paulo? Você tem novos escândalos surgindo, você vê quadros nacionais famosos tornando-se réus no Supremo Tribunal Federal, e a gente acaba não sabendo como que a população vai reagir dentro do processo municipal. Agora, que vai haver uma reação e que vai criar um impacto, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você acha que o eleitorado petropolitano vota em partido político ou prefere optar pelo candidato? Eu acho que você já, desde da redemocratização do país, você vem num processo de
personificação do voto, né? Antigamente as pessoas acabavam votando num partido porque você tinha um voto em lista, né, Paulo? Então você escolhia um grupo político nacional, estadual e sempre dava o voto naquele partido e elegia o candidato decidido pelo partido, né? E dentro do início da redemocratização, os próprios partidos políticos eles eram guiados e coordenados por grandes líderes eleitorais. Você tinha o Brizola no PDT, você tinha o Ulisses Guimarães e o Sarney no PMDB, você tinha o Tancredo no PP. Então os partidos eles eram conectados a essas pessoas que eram muito famosas. Você teve o PSDB surgido na mão do Mário Covas, governador de São Paulo. E ao longo desse processo, como essas pessoas acabaram se afastando da política, o eleitor perdeu um pouco a identidade da questão do partido integralmente, porque esse é o partido do Brizola. Não, então a pessoa passou a abrir opções para fazer um voto mais ligado a uma determinada pessoa, a um determinado político, não exclusivamente a um partido em que ela tinha essa aceitação e simpatia, né? O que o eleitor vai procurar no candidato nessas próximas eleições? Qual o perfil que hoje, neste quadro político de instabilidade que nós estamos vivendo, e até as denúncias a todo momento sobre políticos, que não para, a cada dia a gente é surpreendido com mais um, tem mais um agora aí, que nos atinge até, para aquele que vier a ser candidato? Eu acredito que a sociedade vai procurar candidatos que tenham um passado limpo, né? Acho inadmissível, diante de todo esse escândalo de corrupção que assola o país até a níveis internacionais, um eleitor votar num candidato que é envolvido com processos, que é envolvido com cassações, que é envolvido com escândalos, quando esteve em exercício de um mandato eleitoral. Então, acredito que vai haver uma renovação e a sociedade vai procurar quadros não só novos, como quadros mais preparados e qualificados para exercer as funções eleitorais a serem decididas em outubro. Nossa cidade, não diferentemente dos 5.569 municípios, que são 570, né, que possuem nosso país, tem a máquina administrativa paralisada e engessada. O que um prefeito precisa oferecer como proposta para os nossos munícipes? Para cá, é o desenvolvimento econômico total. Pegar o Distrito Industrial da Posse, que está lá, é só desenvolver e desenvolver. Isso, para mim, você já tem a capacidade de gerar empregos lá na Posse, em que você atende todos os moradores dos distritos, por exemplo. Você captar o máximo de empresas possíveis para você fazer com que o Petropolitano permaneça em Petrópolis e com segurança e estabilidade financeira, né? Que a gente se assusta ao passar, não só pela Rua Tereza, onde tem 700 lojas aí fechadas, mas até no nosso próprio centro comercial, a cada dia a gente vê uma loja fechando, rapaz. Toda semana fecha uma. Está ficando impressionante, né? O pessoal não tem mais para onde pular, para onde correr, a coisa está complicada. Tem que gerar emprego para a juventude aí, porque a cidade vive uma decadência muito ruim há muito tempo, né? Eu venho falando isso nas minhas entrevistas há mais de 3 anos, já desde quando eu passei a ter minha vida partidária. Em 2005 eu fui para o Rio de Janeiro estudar, na faculdade, e lá a gente vê diversos programas de estágio, trainee, de grandes grupos, né? Nunca saí de Petrópolis, mas retornei a Petrópolis integralmente tem 1 ano e a situação piorou, né, Paulo? A situação piorou e tem menos emprego ainda, as empresas estão fechando, a Selma está indo para 3 Rios, você não vê nenhuma política de geração de empregos e a cidade... E o emprego é o grande programa social para uma sociedade, né? Você gera emprego, a pessoa passa a ter plano de saúde privado, lógico. Você tira a pessoa do plano de saúde do SUS e
e você começa a gerar uma economia local. Então, acho que você precisa desenvolver o Distrito Industrial da Posse e criar outros mini polos industriais ao longo da cidade para você poder atender todas as pessoas, todas as regiões, evitando com que um fluxo gigantesco de pessoas venha para o centro histórico trabalhar, criando esse engarrafamento que a gente vê todos os dias. Que é terror. Então, geração de empregos descentralizados na cidade, você resolve um pouco o problema da saúde, você resolve um pouco o problema do transporte e você gera dignidade para uma família. É porque sem isso não há condições da gente manter realmente uma vida, porque a coisa fica complicada realmente. Jamil, teve um problema não, mas nós estranhamos a ordem do presidente do PDT, do Lupe, acerca das decisões quanto ao resultado, quanto à votação, vamos dizer assim, do impeachment, né? Parece que houve uma ordem direta da Nacional do Partido de ser contra o impeachment. Mas nós assistimos, inclusive, alguns deputados e senadores votarem a favor. O que está acontecendo com o PDT? Não, o PDT é um partido médio-grande a nível nacional, né? A direção nacional, ela acaba sendo composta por muito poucos quadros eleitorais. Então, as pessoas acabam tomando uma decisão ou sugerindo uma decisão em que não as afeta, né? Porque não são elas que estão lá no Congresso, não são elas que são deputados federais, não são elas que são senadores. Então é muito fácil você defender a permanência da Dilma quando você ocupa um cargo federal pelo partido. Lógico. Né? É o que a gente falou no início da entrevista, né? A benefício pessoal em detrimento do que é o certo. Mas o partido se comportou, na minha visão, muito bem, né? Na Câmara Federal, 40% do partido votou a favor do impeachment e no Senado Federal, a maioria dos pedetistas votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E a direção nacional já informou que não vai expulsar os deputados, já estão revendo e nem os senadores. Já estão revendo essa decisão e já acham que pode ser uma decisão um pouco exagerada, porque tem que se entender caso a caso. Eu, particularmente, sou contra a expulsão de cada um. Isso aqui não é uma ditadura, você não tem que impor uma pessoa o que ela tem que fazer, só porque meia dúzia de gato pingado que estão na base federal acham que você tem que ficar com um cargo. Eu quero ver elas agora defenderem o partido fora do cargo federal. Pois é, né? Porque ficou uma divisão de ideias dentro do PDT, né? Até mesmo do âmbito federal. O presidente nacional Lupe era partidário da presidência afastada, enquanto alguns pedetistas se mostraram totalmente contrários. Qual é o verdadeiro PDT? O PDT... Era aquele que chamava o homem de sapo barbudo? Tem uma ala significativa do partido que é absolutamente contra a permanência do apoio ao PT em âmbito nacional. Mas também tem uma parte que vê isso como uma maneira de sobrevivência. Foi o que a gente conversou antes. As pessoas acabam muito mais se defendendo do que defendendo a instituição partidária. Eu sempre deixei claro, eu sou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque ela cometeu estelionato eleitoral e ela cometeu crime de responsabilidade fiscal com as contas públicas. E você vê um partido, como um partido grande, Paulo, todo partido grande ele possui suas diversas correntes, né? E o PDT, como partido plural no Brasil, tem representatividade no Congresso em mais de 15 estados da federação. Então é normal que o partido diverja em um outro ponto, né? Até estamos recebendo aqui uma ligação do nosso amigo e companheiro aí, Dr. Rubens Rezende, que é vice-presidente, onde você é o presidente do PDT, o nosso vice-presidente. Vamos com a chapa completa aqui, presidente. Pode votar. Pode. Doutor Rubens. Ô, meu nobre, não é à toa que o nome Paulo Gefroy carrega no seu bojo o qualificativo de Magno. Cordial bom dia. Bom dia, Rubens. Estamos tendo o prazer aqui de receber o nosso presidente do PDT, Jamil Sabrá Neto. E agora falando com o vice-presidente, a chapa está completa, está ótimo.
Olha que coisa maravilhosa. Não foi à toa que eu e o Sabral, o pai dele, a quem eu chamei para vir fortalecer o partido, da outra função de ataque, de estabilidade, de projeção petropolitana e municipal e, quiçá, estadual, e ainda pensando também no aplauso ao poder nacional. Não foi à toa que nós dois chegamos, e eu principalmente, eu falei, eu estou velho, já trilhei esses tapetes todos aí, então quem pode subir morro agora são os jovens. E lançamos o brilhante nome do filho de Sabrá, que é neto de um ex-prefeito da cidade. Nada mais justo, e pelo que eu estou ouvindo aí, existe efetivamente a demonstração da capacidade desse rapaz. Nada mais justo, nada mais eficaz do que mantê-lo na presidência do partido. Porque ideias novas são aquelas que são designadas para dirigir o pensamento do povo. É isso aí. Nós estávamos perguntando aqui ao Jamil que hoje existe uma divisão de ideias dentro do PDT, até mesmo em âmbito federal, né? Que o presidente nacional Lupe era partidário da presidente afastada, enquanto alguns pedetistas se mostraram contrários a ela. Vou fazer a mesma pergunta a você. Qual é o verdadeiro PDT? O verdadeiro PDT é aquele do qual eu tive a honra de ser fundador, que efetivamente traduz e mostra a luminosidade do Getúlio Vargas, que era trabalhista. Então o herdeiro dele foi o Brizola, João Goulart antes e depois Brizola, que teve a ilustre ideia de convocar o Darcy Ribeiro, que foi um dos maiores educadores, sociólogos desse país, que também foi ministro de João Goulart, de maneira que estamos completos e provamos isso através do primeiro mandato que tivemos e do segundo mandato também, que voltou, feito Getúlio, nos braços do povo, com 60 e tantos % de aprovação na eleição de 94. De 90, aliás, 90 a 94. De maneira que esse é o verdadeiro PDT. Claro que com a morte do nosso líder maior, locupletaram-se algumas pessoas de alguns lugares que tinham vagado no partido, principalmente lideranças. Depois da morte do Brizola, houve muito descanso, houve muita tristeza e houve muita dissidência. De maneira que o Carlo Roberto Lupi, que é um egresso de italianos, a grande pátria da Europa, ele efetivamente ocupou um desses espaços. Foi ajudado por Gessi Sarmento também, e começou a dirigir o partido. E era um aplauso só, etc. e tal, porque sabíamos que ele tinha, evidentemente, aprendido muita coisa com Brizola. Ele foi também um seguidor emérito de Marcelo Alencar, e que foi nosso primeiro prefeito biônico, depois prefeito eleito e depois governador. Mas, quando chegou a ser governador, ele já tinha brigado com o partido. E na briga dele com o Brizola, o Lupe ficou com o Brizola, que foi muito bem feito, muito extraordinariamente aplaudido. E alcançou a presidência do partido. Ora, o partido sempre foi um partido democrático. Tudo aquilo que se passa dentro de um partido democrático tem que haver o seguimento completo da democracia. Exato. O que não está havendo ultimamente. Porque depois da gestão dele, a maioria, como você, muita propriedade fala, 5.580 municípios, nós estamos instalados em todos. E a maioria dos municípios, grande parte, está com comissão provisória. Exatamente. Então aqueles caras que não rezam na cartilha do Lupe, como de acordo com algumas ideias eu sou contra também, como os 6 deputados foram contra, como os 2 senadores foram contra,
como os outros todos que já nos abandonaram, que eram da direção nacional, como, por exemplo, aquele que tornou-se governador do Mato Grosso, o Pedro Táxi. Pedro Táxi, exatamente. E eu lancei também, houve uma época que eu lancei também o Miro Teixeira, aqui inclusive na minha casa, para disputar o governo do Estado. Seria uma boa, naquela época, o governo do Estado ter um candidato, fortaleceria completamente o partido. Ele permitiu que fosse dada uma disputa entre ele e o Sandro Matos, que era prefeito de São João do Meriti. Começou-se a fazer a disputa brilhante e nós estávamos caminhando. Em determinado momento, o Miro chegou para mim e disse: ô Rubens, o que acontece é o seguinte, essa legenda não vai sair porque o Miro tem medo de perder o partido. E é uma certa verdade que a gente vê hoje, né? A partir dessa afirmação. E ele foi embora. Era um grande líder. Exatamente. É uma pena, é uma lástima. Também, através do Brasil, os outros todos abandonaram a gente. Exato. Eu me recuso terminantemente a sair, porque eu fui fundador desse partido. Eu comecei junto com essa criança. Tá certo. Meu Deus do céu, eu tenho esperança que se mude. Por isso eu criei esse tipo de atuação, esse tipo de novas ideias, esse tipo de conclusão perfeita, profunda e verdadeira, para que o PDT renasça das cinzas, qual o Fênix, como o Brizola mesmo falava, e combinamos e botamos aí o Jamilzinho na direção do partido. Nada mais justo, nada mais extraordinário, e tenho certeza absoluta que nessas eleições nós voltaremos, a partir da liderança do Jamilzinho, a ocupar um espaço verdadeiro, político, dentro da cidade de Petrópolis, com a eleição dele para vereador. Temos um acordo aí, já praticamente decidido, com o pai dele, o Nelson Sabrá, filho do Jamil, que foi prefeito, para ser vice do Bernardo, que eu acho incontestavelmente a maior barbada política desse pleito, posto que o prefeito atual está cassado pelo Superior Tribunal de Justiça e está em curso na lei da ficha limpa, foi condenado em segunda instância por forças que contrariaram o estabelecimento da lei. Portanto, eu acho que é uma nova aurora política dentro da cidade de Petrópolis. Por consequência, no nosso partido, nós temos sempre a bandeira de avante sempre, jamais olhando para o passado. De maneira que a direção nacional atualmente pode ficar onde ela quiser. Nós estamos fazendo um processo de caminhar, um passo de cada vez. Se você for dar um passo largo, você pode desequilibrar e cair. Foi o que ele tentou fazer, perdendo esses políticos de alto bordo. Imagina se esses caras todos aí estivessem com a gente. Inclusive, todos eles eram da direção nacional. Colegas do Lupe, que era presidente. Naturalmente, ele se sentiu ameaçado de perder a direção nacional e foi botando para escanteio todos eles. Foi o que aconteceu. Inclusive, esses 6 deputados que votaram contra o impeachment, e os 2 senadores, nós tínhamos, rapaz, 6 senadores, meia dúzia de senadores, inclusive o Cristóvão Buarque, que aliás, deu um show. Que é uma lenda da educação. Deu um show no voto. Pois é, que é a bandeira principal do nosso partido, que é a educação, que é o câncer nacional. Exatamente. Por sequência, o que existe no Brasil é exatamente a falta de educação. Se tivesse vencido as ideias do Darcy e do Brizola com o CIEPS, hoje, 35 anos depois do passado, já estamos na 3ª geração, metade dessa bandidagem não existiria. Exatamente. Porque esses bandidos de morro são filhos do CIEPS. Fecharam o CIEPS e largaram eles na rua. Exato. Alguma inteligência porque aprenderam alguma coisa. E está aí, isso é a realidade nacional. É isso aí, Rubens. Perdoe. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação no programa. E eu quero que, efetivamente, Jamilzinho se sinta extremamente embasado pela minha vontade e tudo aquilo que tiver ao meu alcance
assim farei para que nós possamos levantar novamente a bandeira do PDT em Petrópolis e possamos acordar. Estávamos sonolentos por falta de direção até então, ou líderes até então, melhor dizendo, os 6 mil filiados do partido, que o PDT, que todos saibam, está registrado com 6 mil filiados. O partido tem mais filiados dentro de Petrópolis. E certeza tenho eu que esses 6 mil filiados não saíram do partido esperando uma ressurreição como eu estou a tentar fazer. Isso aí. Obrigado, Rubens, pela sua participação no nosso programa. Obrigado, doutor Rubens, pelas palavras. Prazer enorme em ouvir esta voz do Magno, que faria inveja, com toda certeza, a Heron Domingos. Ah, que isso. E parabéns ao Jamilzinho. Vamos em frente, que o nosso futuro é grande. Um abraço, doutor Rubens. Eu tenho 76 anos, mas por sequência eu sou contrariador da vontade dos nossos adversários, que dizem que eu estou com uma saúde irritante. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado, um abraço Rubens. grande. Sucesso. Um abraço, Rubens. Beijo na tia Vera. Tchau, meu irmão. Jamil, estamos até aqui, olha, o Zé Roberto está mandando um grande abraço para você, ao grande amigo, ao Jamil, um grande abraço. É bom lideranças novas aparecerem no partido tão tradicional, pois o PDT merece coisa melhor que um loop na presidência. Eu não sei, não são minhas palavras, são palavras do Zé Roberto, estou apenas lendo a mensagem que nós recebemos aqui pelo nosso WhatsApp. O Zé Roberto é um grande amigo nosso, da família de longa data, muito amigo da minha tia Bebel. Manda um abraço para ele, fico feliz pelas palavras. Eu pergunto agora a você, para a gente finalizar, ô Jamil. Agora, como presidente do PDT em Petrópolis, o PDT de nossa cidade vai sair coeso? O PDT da nossa cidade está unido. Está unido por Petrópolis, unido para Petrópolis, e unido sabendo que Petrópolis pode, merece, deve e vai ter coisa melhor do que a gente vem tendo nas últimas 2 décadas, né? Então eu não tenho dúvida de que o partido está com bons quadros, o partido está preparado para a discussão junto à sociedade. É um partido, é o maior partido de Petrópolis no de filiados, é o partido do Sérgio Fadel, é um partido que tem história na cidade, é um partido que vai estar aí mais uma vez, principalmente junto do petropolitano que mais precisa, né? Do petropolitano da comunidade, do petropolitano que passa essa dificuldade aí todo dia dentro dos ônibus, né, Paulo? Que passa dificuldade nas UPAs e que vai estar aí junto desse petropolitano para uma cidade melhor e diante dessas dificuldades que tem, não só aqui na nossa cidade, mas que tem em diversas cidades no nosso estado e no nosso Brasil afora. Então o partido está preparado para essa discussão. Porque isso é muito importante, né? Bom, Jamil, eu queria deixar os nossos microfones para a sua despedida. Estamos, infelizmente, chegando ao término do nosso programa. A hora passa rápido e o microfone é seu. Bom, Paulo, primeiramente agradecer mais uma vez o convite. Você é um grande amigo e é um prazer poder estar aqui discutindo e debatendo e principalmente aprendendo um pouquinho contigo desses assuntos da atualidade. Agradecer aos amigos aqui da Rádio Imperial que dão todo o nosso suporte, aos ouvintes principalmente que estão aí nos ouvindo e nos dando a oportunidade de poder estar falando os nossos pensamentos e vamos torcer para um Brasil. A gente tem que nunca, em hipótese alguma, colocar os interesses pessoais à frente de um projeto de nação, à frente de um projeto municipal, à frente do que é o melhor para o coletivo, Paulo. Eu acho que eu sempre aprendi isso com meu pai, o Nelson Sabrá, e que também aprendeu muito com o vovô Jamil, que foi um excelente médico, um médico do povo, que recebia as pessoas na casa dele, que fazia consulta lá nos fundos com a vovó Nilce, dando sopa para os mais necessitados. A gente jamais pode esquecer que se nós podemos ajudar o próximo, a gente tem que estar à inteira disposição de fazer isso sem interesse e sem retorno nenhum. O importante é estarmos juntos da sociedade e poder nos colocarmos à disposição de uma Petrópolis melhor. Eu sou apaixonado por Petrópolis, sou petropolitano, nascido e crescido, e
amo essa cidade, como é bonito esse centro histórico, como é bonito os bairros, e a gente precisa transformar Petrópolis numa cidade preparada e capaz à sua altura, e à altura da sua beleza e principalmente à altura da sua história. Paulo, muito obrigado aí pela mais um sábado para estar conversando contigo. Obrigado a você, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Dá um abraço aí no teu pai. Esperamos tê-lo aqui numa próxima oportunidade também para bater um papo com ele aqui, principalmente sobre o desenvolvimento econômico da cidade, que é uma coisa que interessa aos nossos ouvintes. Sempre é bom a gente ter opiniões abalizadas, opiniões de quem já, inclusive, ocupou cargos no governo, para que a gente possa também, quem sabe, às vezes, dar ideias aos nossos governantes, aos nossos representantes, para que possam fazer realmente algo melhor pela nossa cidade, né? Bom, ouvintes, muito obrigado pela atenção dispensada ao nosso programa. Semana que vem estaremos aqui com mais uma entrevista. Agora nós teremos o Plantão Imperial e em seguida o show do Roberto às 11h30 com o nosso amigo Jorge Luiz. Darlan, obrigado aí na técnica. Um abraço a todos os ouvintes. Fui.